O paradigma do lactato como um produto final do metabolismo foi desafiado em 1985. Em 85, o professor George Brooks, fisiologista da Universidade da Califórnia, Berkeley, apresentou a Lactate Shuttle Hypothesis, a hipótese do transporte do lactato. Graças ao professor Brooks, desde a década de 80, a gente vive a ideia de que se a energia é o passageiro, o lactato é tipo uma van. Ele é um transporte alternativo de energia, tanto intracelular, entre o citosol, onde acontece a glicólise, e a mitocôndria, mas também pode ser intercelular. Esse fenômeno é bem estudado entre astrócitos e neurônios. Desde a década de 70, na verdade, estudos mostraram que o lactato ele é um substrato consumido pelo coração durante o choque e durante o exercício. E além disso, mais recentemente, foi demonstrado que em animais com choque hemorrágico, o consumo de lactato está associado a um aumento do trabalho cardíaco em joules por minuto por grama de tecido, a não ser que a gente tenha uma administração de ácidos graxos em altas doses. Então a gente observa que do controle para o choque hemorrágico houve uma queda do trabalho cardíaco em joules por grama de tecido, por minuto por grama de tecido, e com a administração de lactato esse trabalho se elevou, né? E, na verdade, se a gente considerar, mesmo na administração de ácidos graxos altos, pelo menos na situação de choque, pelo menos a administração de lactato não leva a uma redução do trabalho. Pelo contrário, o trabalho fica estável na situação de choque. Agora, uma coisa muito interessante é que mesmo na situação de administração de ácidos graxos em dose aumentada, existe aumento da eficiência. O que é aumento o que é eficiência em termos de trabalho cardíaco? Eficiência é trabalho dividido pelo consumo de oxigênio. Então, com o mesmo consumo de oxigênio, com o lactato a gente tem um trabalho maior exercido pelo miocárdio. E além do coração, o lactato também é uma importante fonte de energia para o cérebro. Essa revisão sobre o lactato na sepse de 2014, da doutora Mercedes Garcia Alvarez, de Barcelona, do professor Paul Marik, da Virgínia, e do professor Rinaldo Bellomo, de Melbourne, é sensacional. Essa revisão é muito boa, eu disponibilizei aqui nos materiais de apoio. Essa revisão ela aborda essa mudança radical na nossa visão sobre o lactato. Essa figura do artigo ela é muito didática ao explicar o papel metabólico do lactato. No transporte intracelular do lactato, o lactato produzido pela glicólise a partir do piruvato é transportado através da membrana interna da mitocôndria por proteínas de transporte monocarboxiladas, as MCTs. Na parede mitocondrial, o lactato é oxidado a piruvato, de volta a piruvato, por um complexo mitocondrial de oxidação lática, o MLOC. Esse complexo é formado por uma lactato desidrogenase, uma LDH mitocondrial, uma MCT, uma proteína transmembrana chamada CD147 e uma citocromo oxidase. As baixas concentrações de lactato intramitocondriais facilitam o influxo mitocondrial de lactato e o piruvato é então transportado para a matriz mitocondrial, onde vai ser consumido no ciclo de Krebs. No transporte intercelular de lactato, o lactato ele pode ser consumido pelo coração, pelo cérebro, ou mesmo sofrer gliconeogênese no fígado ou rins, mecanismo que a gente já conhece como ciclo de Cori. Ok, a gente entendeu que o lactato é um substrato metabólico, é um importante transportador de energia intra e extracelular, mas o que de fato aumenta a produção de lactato? Quais foram os estudos que consideram a carta de alforria do lactato desse papel de marcador de hipóxia? Em 1988, o professor Max Weil questionou a associação entre lactato e oferta de oxigênio num estudo de 50 pacientes com sepse. Ele observou que houve pacientes com oferta baixa e lactato normal, que houve pacientes com oferta baixa e lactato alto, pacientes com oferta alta e lactato baixo
e pacientes com oferta alta e lactato alto. Realmente, por esse estudo, não parece ter relação entre oferta de oxigênio e nível sérico de lactato. Em 1996, o professor Rinaldo Bellomo fez o doutorado em Pittsburgh com o professor Michael Pinsky. Imagina que se o lactato significa hipóxia, um órgão que não deveria produzir lactato, ou pelo menos que deveria ser o menor produtor de lactato do organismo, é o pulmão. E o que o professor Bellomo fez? Ele provocou sepse pela administração de endotoxina da Escherichia coli em modelos caninos e calculou a diferença entre o lactato que chega e o lactato drenado pelo órgão. E o que ele observou? Que antes da administração de endotoxina, alguns órgãos apresentavam consumo de lactato. E após a administração de endotoxina, o pulmão era o principal produtor de lactato e a região hepatoesplâncnica, que se acreditava ser a principal fonte de lactato no choque, não era. Esses achados foram confirmados em pacientes clínicos. Comparando pacientes com lesão pulmonar e sem lesão pulmonar, a produção de lactato era mais de 200 vezes maior que no primeiro grupo. E com relação à produção esplâncnica, também não foi expressiva em pacientes com sepse. Não houve diferença entre o consumo e a produção de lactato pelo fígado. Essa foi uma parte da tese de doutorado do professor Eliezer Silva, do Hospital Israelita Albert Einstein, no período que ele passou em Bruxelas, no serviço do professor Jean-Louis Vincent. Então, de onde vem o lactato? Quem, de fato, estimula a produção de lactato? É o que a gente vai ver no próximo vídeo.